aqui. Então, boa tarde a todos. Hoje, 27/11, nossa véspera de prova. Vocês estão vendo a tela do Moodle. Essa primeira questão, ela diz a seguinte: o diagrama a seguir representa o potencial. Aqui a gente tem que fazer uma continha para achar o potencial, o valor da carga. Vamos ver as próximas aqui que eu quero mostrar para vocês, que são muitas questões teóricas. Tá bom, só porque eu falei, essa aqui também é de fazer cálculo. Ó, essa questão aqui é uma muito fácil, porque você só tem que multiplicar dois valores e colocar o resultado. A diferença é que você tem que saber quais valores que tem que multiplicar, mas é uma multiplicação simples, entendeu? Então não tem muito o que enrolar, é só você, se você saber a teoria, multiplicar dois números e colocar a resposta. Essa aqui também. Se você souber a teoria, você sabe qual é. Ó, qual é o sinal da carga? Positivo ou negativo? Aqui o sinal da carga elétrica é positivo ou negativo? Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim. Sim, senhor, conseguimos ver, mas é daquele jeito meio pixelado. Tá, deixa eu É, aumentar a dá para resolução. entender o que está escrito. Ah, eu aumentei aqui, ó. Agora tá melhor. Aí agora. Uhum. Vou aumentar o meu mouse aqui também. Aí. Tá. Então aqui, ó. Responder positivo ou negativo? Qual potencial é maior? A, B ou C? Então, tá vendo que não tem. Algumas questões são, claro, de cálculo para vocês fazerem, mas a maioria delas vai ser de. Vai ser fácil, vai ser rápido de se responder. Tá? Ó, aqui novamente, você vai multiplicar dois valores, só que você tem que saber quais valores que multiplicar e colocar a resposta. Tá? Só mais uma. Isso aqui tá errado. Tá com. Deu bug aqui. Vou colocar ali pro ladinho que eu já corrijo ela. Então elas são questões muito objetivas, tá? Eu vou fazer as questões mais difíceis que vocês vão ter, eu vou fazer hoje aqui com vocês. Então vamos lá. No Moodle, vocês têm o material de apoio. Eu gostaria que vocês se baseassem bem no material de apoio e também no material que eu vou colocar aqui à disposição de vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre potencial elétrico hoje. Tá? O potencial elétrico, ele pode ser associado à energia potencial. Vamos imaginar que nós temos uma massa como a do planeta Terra, tá? E objetos em cima desse planeta. Né? Situação real. À medida que você coloca esse objeto mais longe da Terra, como está do lado esquerdo da figura aqui, ó, à medida que a sua massa vai para mais para cima, você aumenta a distância, logicamente, aumenta a distância dessa massa até o chão. Você está aumentando a distância e você está aumentando a energia. Você concorda comigo que uma pedra caindo no teu pé a 20 centímetros tem menos energia do que se ela cair a 2 metros de altura? Então, 2 metros de altura tem mais energia do que a 20 centímetros. Isso é óbvio. Tá? Isso vai acontecer também com o potencial elétrico. Só que quando a gente fala de massas, só tem massa positiva, não tem massa negativa. Quando a gente fala de carga, aí tem os dois, né? Imagine então agora que essa sua massa ela virou uma carga negativa aqui embaixo, tá vendo? Imagine que a Terra é uma carga negativa. E a sua massa agora é um corpo que tem carga, tá? É uma carga positiva. À medida que você afasta a carga positiva da carga negativa, a distância aumenta. Tá? A distância aumenta. Só que aí o teu potencial, a tua energia, ela vai diminuir. Tá? Porque fica muito mais difícil você trazer uma carga que está longe para perto. Quando ela já está perto, ela já vai ter mais energia.
Eu vou continuar falando, a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Quando a gente tem, aqui ainda nessa figura, quando a gente está muito perto da carga, a gente diz que a gente tem um potencial muito grande. Tá? Tem um potencial muito grande. E quando a gente fica longe da carga, o potencial vai diminuindo. Então imagine novamente a situação gravitacional. Né? Quando você está perto da Terra, você é atraído com bastante força para a Terra. Agora, quando você sobe bastante até a atmosfera, não vai chegar um momento lá em que não tem mais gravidade? Vai chegar um momento em que a atração gravitacional, claro, ainda tem gravidade, mas ela é muito menor do que na superfície da Terra. Então vai chegar um momento em que a atração gravitacional ela vai ser praticamente insignificante, ou seja, o potencial lá em cima, na atmosfera, para cima da atmosfera, o potencial é zero. Tá? Não existe potencial. Veja que eu estou falando de potencial e não de energia potencial. Isso é muito importante dar a diferença. O potencial lá em cima da atmosfera é zero, enquanto o potencial junto da Terra é o máximo que você consegue. No caso elétrico, da mesma forma, o potencial muito distante é zero e o potencial bem pertinho da tua carga é o máximo que você consegue com aquela carga. Tudo bem? Então, entenda o potencial como uma medida que está relacionada à distância da carga. Tá? Então, se você estiver bem perto da carga, o teu potencial é o máximo possível. Se você estiver bem longe da carga, o teu potencial vai ser zero. Vai diminuindo até chegar no zero. Ok, e eu posso medir o potencial, ainda aqui no desenho, eu posso medir o potencial da Terra e dizer que ele vale um valor X, e medir um outro potencial a uma outra distância, e dizer que ele é um potencial Y. Eu tenho dois potenciais, se eu tenho um e tenho o outro e fizer a continha um menos o outro, eu tenho o quê? O que é sempre uma diferença? A gente já estudou isso. O que é sempre uma diferença? Uma variação. Que letra a gente usa para representar variações de coisas? Está escrito ali no desenho, inclusive. Delta? É o delta, exatamente. Então, nós temos um delta de potencial. É um potencial num ponto é um valor, potencial no outro ponto é outro valor. Um menos o outro vai ser a variação de potencial ou a diferença de potencial. Esta é a diferença de potencial, é a mesma que você tem na tomada, que é 120, 110 volts, 220 volts. Tá? É o mesmo que você tem nas baterias. Né? A tua bateria não tem 12 volts, a bateria do telefone celular? A pilha não tem 1,5 volts? Isso é o que? É a diferença de potencial. Significa que de um lado da pilha tem 12 volts e do outro lado tem 0. Ou de um lado tem 24 e do outro tem 12. A diferença ainda é 12. Entenderam? Então é a diferença. De um lado tem 22 e do outro tem 10. A diferença ainda é 12. Então a diferença de potencial ela é dada em volts. Beleza? E nós vamos aprender a medir o potencial de um lado, medir o potencial do outro e calcular a sua diferença. Ok. Deixa eu ver. Aqui. Então veja, esse gráfico azul aqui ele representa bem que dentro, bem no meio desse gráfico, desse plano XY aqui, eu tenho uma carga. E no interior dessa carga, muito perto dessa carga, o gráfico vai para o infinito. Aqui ele para, né? Porque o desenho tem que ser limitado. Mas ele sobe infinitamente. O potencial dele é o maior que ele pode alcançar. E à medida que você vai se afastando no plano XY, ele vai tendendo a zero. Tá? Ele vai sempre diminuir até chegar no zero. Ok. Quando a gente tem dois potenciais diferentes, nós temos uma diferença de potencial. Quando nós temos dois potenciais iguais, quanto vale a diferença? Responda rápido. Zero. Zero, ok. Então, se eu medir o potencial num ponto e der 20, medir o potencial em outro ponto, deu 20, eu posso afirmar com toda certeza que esses dois pontos fazem parte de uma linha equipotencial.
tá? Aqui está escrito o nome. Superfície equipotencial, pode ser uma linha equipotencial. Nesse primeiro exemplo aqui, ele está dizendo, ó, tá vendo o trajeto 1? Tá vendo o trajeto 1 aqui? Ele vai de um ponto até o outro ponto nessa superfície V1. Se eu vou de um ponto até outro ponto na superfície equipotencial, eles têm o mesmo potencial, logo eu não preciso gastar energia para ir de um ponto até o outro. Isso é muito importante. Tá? Então imagine que você está num prédio, tá? E se você quiser ir do primeiro andar até o quarto andar, você tem que subir, você tem que gastar energia. Se você quer ir do quarto andar para o primeiro andar, você tem uma energia e você está gastando essa energia. Agora imagine que você está no segundo andar e está andando dentro do andar, sem subir e sem descer. Né? Desconsidere a energia do andar paralelo ali, né? Você não está subindo nem descendo, então você não está gastando energia. Aqui acontece a mesma coisa. Imagine isso aqui como se fossem andares de um prédio, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Se bem que está ao contrário, mas não tem problema. Quando você passa de um andar V1 para um V2 para um V3, você vai ter que gastar energia ou vai ter que acumular energia, porque você está indo de uma superfície equipotencial para outra superfície equipotencial. Agora, se você sair de V2 e voltar, fazer qualquer trajeto e voltar em V2, não existe variação de energia. Se está em V3, continue em V3. Ó, essa aqui, ó, essa curva 2, bem em cima do mouse, ela sai de V3, vai para V4 e volta para V3. Não gastou energia, porque ela saiu de uma superfície equipotencial e ainda se mantém nessa superfície. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, gente? Sim ou não? Mais ou menos, senhor. Eu acho que em um exercício fica mais claro. Tá, beleza. É que o desenho, como eu falei, né? Ele pode se assemelhar aqui como se fosse um prédio. Para subir no prédio ou para descer do prédio, você vai ter variação de energia. Se você fica no mesmo andar, aí não gasta energia, ok? Agora vamos para a figura. A figura aqui é uma carga positiva e tem linhas de campo que estão saindo da carga positiva, como a gente já havia discutido nas aulas passadas. Quando você está bem perto, responde para mim então, Otávio. Quando você está bem perto da carga, o potencial é grande ou é pequeno? Grande. Grande. Então, bem aqui na pontinha do mouse, vamos colocar aqui nessa pontinha do mouse, eu tenho um potencial grande, que ele está a uma distância x da carga. Lá no outro lado, existe também um ponto que está a uma distância x igual. Esse ponto aqui, ele tem um potencial maior ou menor do que no ponto B, no ponto inicial ali? Esse mouse aqui tinha que mostrar um... Você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu tentar trocar o... Não entendi, meio mas onde que tá o claro a ponto? visualização, mas estamos tentando imaginar aqui. Isso, é porque meu mouse aqui, ele não mostra o cursor do jeito que eu queria, ele fica mostrando esse cursor tosco aqui. Queria um cursor que eu pudesse mostrar a pontinha dele, mas não dá. Ah, já sei, peraí. Só um pouquinho, que eu acho que vai melhorar a visualização se eu fizer assim. Vai, filho. Aqui. Porque justamente eu preciso mostrar o ponto, né, para você me responder. Só um pouquinho. Assim que o internet me ajudar. Tá, deixa eu tentar falar assim, ó. Dentro em volta da carga, você consegue desenhar um círculo de raio 2, por exemplo, certo? Imagine que esse círculo menor é o de raio 2. Então, em qualquer ponto desse círculo, a distância vai ser 2, certo? Certo. Eu posso dizer que o potencial em qualquer ponto desse círculo é igual?
Concorda ou não? Sim, Sim, porque por a única distância é a mesma, né? carga. Sim. E aí, beleza, eu vou para um círculo mais para fora, com raio 3. Aí o potencial aumentou ou diminuiu? Se tu aumentou o raio, o potencial diminuiu. Diminuiu. Isso, vocês estão pegando o jeito. E assim por diante, à medida que eu vou aumentando o raio, o potencial vai diminuindo. Mas isso, gente, é para carga positiva, porque as linhas estão saindo, certo? Agora pega esse raciocínio e inverte ele para carga negativa. Coloca uma carga negativa no lugar aqui. Então as linhas vão estar chegando na carga, certo? E aí, o que acontece? Muito perto da carga, o potencial ele é grande. Só que ele é grande com sinal negativo, porque a carga é negativa. Então, ao invés de, na carga positiva, eu tenho um potencial de 20 volts, com um raio, sei lá, 2. Aí aumento para o raio 3, o potencial cai, 10 volts. Aumento para o raio 4, o potencial cai, 5 volts. Vai aumentando o raio, vai diminuindo o potencial até chegar a zero. De forma semelhante acontece com a carga negativa, só que perto da carga negativa eu vou ter um potencial de menos 40 volts. Aumenta o raio, menos 30 volts. Aumenta o raio, menos 10 e aumentando, aumentando até chegar em zero. Conseguiram pegar o raciocínio? Sim ou não? Sim, senhor. Beleza. Outra coisa, aqui nós temos na figura aqui do meio linhas que são superfícies, são linhas paralelas, linhas de campo elétrico que são paralelas. Tá? Essas linhas da direita para a esquerda, desculpa, da esquerda para a direita. Na esquerda eu tenho a fonte das linhas, ou seja, aqui do lado esquerdo, que carga que tem aqui? Positiva ou negativa? Do lado esquerdo. Senhor, tá meio difícil de ver o plano cartesiano, mas eu imagino que se for pro lado esquerdo deve ser negativo. Se não Não, tiver é que um vocês têm que sinal. ver a linha. É que tá difícil de ver, Tá, deixa eu realmente. reiniciar aqui. Se a linha estiver do lado esquerdo indo para o lado direito, não seria positivo? Isso, exatamente. Deixa eu reiniciar aqui a transmissão, que eu acho que melhora para vocês. Tá, consegue ver aqui no meio. Tô mexendo no mouse aqui, ó. As linhas elas vão do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito. Então, do lado esquerdo eu tenho cargas positivas e aonde é o destino das linhas são as cargas negativas, certo? Veja, se aqui do lado esquerdo eu tenho cargas positivas, essas linhas tracejadas que estão aqui no meio, elas estão sempre à mesma distância das cargas positivas. Ou seja, aqui eu tenho linhas, superfícies equipotenciais. É que aqui tá uma linha, né? Mas se a gente aumentar isso aqui para o plano bidimensional, ela vai virar uma superfície. Então, toda essa linha vertical, eu vou medir sempre o mesmo potencial nela. Aí eu vou para uma próxima linha mais à direita. Eu vou medir sempre o mesmo potencial. Esse potencial agora vai ser menor do que o potencial de antes, porque ele está se afastando cada vez mais da carga positiva. E cada vez que eu vou para a direita, eu vou diminuindo o potencial. Mas sobre a linha, o potencial é sempre o mesmo. Tá? Vamos adiante. No lado direito eu tenho outra figura que diz o seguinte: aqui eu tenho uma carga positiva em cima, uma carga negativa embaixo, e as linhas estão distribuídas conforme a figura. Isso aqui vocês podem baixar depois para examinar melhor o desenho. As linhas tracejadas, elas são superfícies equipotenciais. Então, se eu medir um potencial numa linha tracejada e medir o potencial em outra linha tracejada, eu vou ter uma diferença. Se essas linhas, se o potencial medido estiver sempre sobre a mesma linha, o potencial vai ser zero, tá?
Eu vou seguindo, porque como vocês mesmos já disseram, né, nos exercícios isso aqui vai ficar mais claro. Então veja, nessa outra figura, você tem linhas de campo elétrico que estão indo de cima para baixo. Ou seja, lá na parte de cima você tem cargas positivas e na parte de baixo você tem cargas negativas. Se eu traçar uma linha horizontal, essa vai ser uma superfície equipotencial. Vocês conseguem imaginar? Porque em qualquer ponto que eu medir o potencial, vai ser o mesmo. Porque a distância dessa linha horizontal até as cargas positivas lá em cima vai ser a mesma. Ok? Agora, se eu estiver indo de um ponto I, lá em cima, até um ponto aqui embaixo, perto do meu mouse, eles estavam perto da carga positiva e agora estão longe da carga positiva. Então, houve o quê? Uma diferença de potencial. Aqui existe uma diferença de potencial. Beleza? Outra coisa que eu quero dizer, se você ir de um ponto I até um ponto F, você pode pegar vários caminhos, tá? Olha o meu mouse aqui, ó. Você pode pegar esse caminho que está em verde, mas você pode pegar outros caminhos. Por exemplo, eu posso andar totalmente até a direita e depois eu vou descer. Eu também cheguei no ponto F, certo? Ou eu posso ir do ponto I, vir até aqui embaixo e depois ir para a direita. Eu também cheguei no ponto F. E você vai concordar comigo que existem infinitas trajetórias possíveis para ir de I até F. Tá? O que é relevante entender é que você vai ter uma diferença de potencial entre o ponto I e o ponto F, porque eles estão a distâncias diferentes das cargas, certo? E essa diferença de potencial não depende do caminho que você faz para levar a carga. Você pode levar ela... Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro ano? Nossa, o professor tá zoando, né? Lembrando de coisa 2 anos atrás. Eu lembro que eu falei assim, se você ficar correndo em volta de um circuito, desde que esse circuito seja fechado, no final da tua corrida, a tua trajetória, o teu percurso, o teu deslocamento foi zero. Vocês lembram disso? Aham. Exatamente a mesma coisa. Se eu sair de um ponto I, fizer qualquer trajetória que você imaginar e voltar no ponto I, quanto de energia foi gasto? Pode ter gastado um monte. Não gastou nada. Porque você sai de um lugar e volta para o mesmo, né? Porque, ó, quando você desce, você gasta você acumula, vamos supor, né? Você está num ponto I. Você sobe, você adquire energia. Você desce, você gasta energia. Você sobe, acumula, desce, gasta. Tá, mas aí a gente tá supondo uma conservação perfeita, né? Que não existe nem possível, né? Mas no nosso curso aqui tudo é perfeito. O trabalho Muito teoria. é só teórico, justamente, né? Claro que a gente vai perceber que essa carga, quando ela passa por dentro do fio, ela vai esquentar. Mas isso aqui a gente não está levando em consideração. Então, se você sai de um lugar e volta para o mesmo lugar, trabalho é zero. Se você sai de um ponto I e vai para um ponto F, bom, você gastou um trabalho aí, você gastou um trabalho porque não é o mesmo ponto. Mas não importa qual foi o teu trajeto. Se você seguir essa linha, o trabalho vai ser 1. Se você vier, desceu, daí foi para a direita, o trabalho é o mesmo. Foi para a direita, depois desceu, o trabalho é o mesmo. Qualquer trajetória que você possa imaginar, o trabalho vai ser o mesmo. Então, isso a gente pode concluir que o trabalho não depende da trajetória. Tá? Guardem isso. O trabalho não depende da trajetória. Ok? Professor, eu lembro de tu ter falado que tu ainda fez uma piada em relação a tu ter pago alguém, e daí, tipo, a pessoa saiu e voltou no mesmo ponto, e daí tinha um negócio assim. Isso. Imagina que você pegou vamos supor, né? Você chamou um táxi para vir na tua casa, aí você foi para um lugar, uma reunião, enfim, daí você fala pro cara do táxi, ó, fica me esperando, no final da reunião você me leva de novo embora.
Aí, beleza, o cara te levou, você foi para a reunião, pegou o mesmo táxi e voltou para casa. Aí você chega em casa e não precisa pagar ele, porque se você saiu de casa e voltou para casa, o teu deslocamento foi zero. Logicamente, o trabalho também é zero. Murilo, tu não fez isso já, né? Conta pra nós, cara. Na Eu boa. tentei, né? Mas Fez. tentei, não deu. Fisicamente é isso que acontece. Se você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, o trabalho é zero. Tá? Nesse outro exemplo aqui dá para ver, eu acho que dá para ver melhor. Veja, tá vendo aqui onde que dá, no ponto 1, ponto I, diz potencial maior. E aqui no ponto F diz potencial menor. Tá vendo isso? Sim? Sim, senhor. Beleza. Então, para ir do ponto I até o ponto F, você saiu de um potencial maior, foi para um potencial menor, então existe uma diferença de potencial. Você fez esse trajeto, essa linha reta. Mas você poderia ter feito esse segundo trajeto, por exemplo, ir para a direita até o ponto C e depois vir na diagonal para baixo até o ponto F. O trabalho que você vai gastar para ir de I até F no primeiro trajeto ou no segundo trajeto é o mesmo. Tá? O que não acontece na vida real, porque se você pegar um atalho, por exemplo, né, você vai perceber que você vai gastar menos energia. Aqui não acontece isso. Independente da trajetória, o trabalho é o mesmo. Ok, gente? Ok, senhor. Beleza. Como que eu vou medir o potencial? Lembra o que é isso aqui? Ó? 1 sobre 4πe0? Alguém lembra o que significa isso? Constante do Isso. potencial elétrico, É alguma aquela coisa assim, constante K? K. Isso é o K. Então, o que é o potencial elétrico? É K vezes Q dividido pela distância. Olha, agora a distância não está ao quadrado, tá? Então, só cuidado para não confundir, porque força elétrica tem um quê? Uma distância ao quadrado. Campo elétrico tem uma distância ao quadrado. Isso aí deixa todo mundo feliz, né? Porque já esquecia de botar o quadrado nos outros exercícios, pelo menos. Senão você não erra. Justamente. Bom, não sei, né? Mas veja aqui em cima. Aqui em cima está o potencial, o campo está ao quadrado. Aqui embaixo não tem, o potencial não tem o quadrado. Então, facinho de errar aí, né? Bom, basicamente o que está escrito aqui é que o potencial ele é somatório de todos os outros potenciais. Da mesma maneira que a gente já tinha feito com a força, tinha feito com o campo elétrico, tá? E beleza. Aqui já são exercícios de outra coisa. Beleza. Só deixa eu espelhar a tela para vocês para a gente resolver exercícios aqui. Claro. Tem que mostrar para vocês aqui, ó. Fica bem mais fácil mostrar aqui, professor. Aí, ó. Vou colocar uma carga aqui. Estão vendo a carguinha vermelha aí? Sim? Sim. Sim. Beleza. Quando eu falo assim, quando eu coloco aqui, ó. Vamos ver. Que coisa, não tem superfície potencial aqui. Tá. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Pega lá a trena e mede lá 20 centímetros, não, vou colocar aqui, ó, 300. Vou tentar deixar exato 300 aqui. Não dá. 302 que seja. Vou marcar aqui, ó. Esse potencial a uma distância de 302 centímetros é de 2,98 volts. Deixa eu ver se não tem como fazer. Aqui, ó, beleza. Tá vendo que ele fez um círculo em volta da carga? Um círculo verde? Conseguem ver? Uhum. Então, qualquer ponto desse círculo vai ter 2,98 volts, certo? Vou aumentar a distância. Aumentei a distância lá, tá? O potencial é menor agora, certo? E eu posso colocar outra superfície aqui potencial aqui agora. Beleza? Acho que ficou mais claro agora, certo? Ou não? Ficou melhor, né?
E eu posso fazer isso com a carga negativa também. Vamos tirar essa carga positiva daqui. A carga negativa acontece semelhante. Ó, vou colocar uma trena aqui e vou medir. Só que agora o potencial é o quê? É negativo, menos 1,8. Mas ela ainda é um círculo, certo? Mais perto, eu tenho um potencial maior, só que ele ainda é negativo. E muito mais perto, né? Ó, 50, 80 volts potencial em volta dessa carga. Ok? Potencial positivo para carga positiva, negativo para carga negativa. E se eu colocar um dipolo, aí já muda, né? Vamos colocar aqui um dipolo, né? A carga positiva e a carga negativa. Vamos tentar fazer uma superfície equipotencial aqui. Ó, aí, ó. Então veja que elas são círculos e elas vão, à medida que você vai se afastando, elas vão virando linhas paralelas aqui, tá? Mas então é isso, ela sempre vai da carga positiva para a carga negativa. O potencial mais alto, aqui ó, 10 volts na carga positiva, diminuindo até chegar em zero, e aí vai diminuindo ainda até chegar no potencial negativo, perto da carga negativa. Nós também temos o capacitor. O capacitor é um dispositivo que ele é feito para armazenar energia. Assim como a pilha, só que a pilha ela tem uma outra finalidade. O capacitor você pode carregar ele e descarregar ele na medida que você necessitar. Enquanto a pilha você só pode descarregá-la, né? Você só usa a pilha para tirar a energia dela. Enquanto o capacitor você pode fornecer energia e tirar energia quando você quiser. Ou quando você permitir que ele faça isso. Deixa eu só carregar aqui um pouquinho. Enquanto isso, vamos resolver um exercício então. Para hoje, computador, por favor. Só porque a gente tá com pressa, né? Miséria. Nossa, tá que lentidão, gente. Tá, deixa eu pegar aqui da lista de exercícios então. O cara não tá querendo funcionar aqui. Tá, agora vai. Aí, gente, foi. Tá, vamos lá. Exercício primeiro. Eu peguei isso aqui do nosso livro. Ele diz o seguinte: uma região isolada. Estão conseguindo ver o quadro? Sim, senhor. Beleza. Vê sim, lê que tá difícil. Tá, eu ler vou- não dá, ver eu o vou- quadro dá. Vamos aumentar aqui. Pera aí. Melhorou? Sim, agora Beleza. dá pra ler. É. Às vezes dá uma bugada, mas se ficar acho que parado, dá pra ler mais ou menos. Tá. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Uma região isolada de ação de região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada. Ou seja, uma região isolada onde você não tem potencial nenhum, só essa carga de menos 2 nanocoulomb. Quanto é nano mesmo? Nano é vezes 10 a... Quanto é?
Nano? Na menos 6? Não. Micro, Micro é na menos 9? menos 9. Então, Ah, 2 vezes 10 é Tá, menos eu 9. só tinha invertido. 2 vezes 10 é menos 9 coulomb. Considere um ponto A que está a 20 centímetros dessa partícula. Qual o potencial nessa partícula? Nesse ponto A. Tá? Então, o potencial, se vocês olharem no material de apoio que eu dei para vocês ali, vocês vão perceber que potencial de A é calculado. É a constante vezes a carga divididos pela distância. Lembre-se que agora a distância não está ao quadrado. Tá? Então, o potencial de A vai ser a constante, que é a mesma, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga. A carga vale 2 nanocoulomb, né? Então, 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E outra coisa, ela é negativa. Né? Então, vamos colocar negativa aqui. Divididos pela distância, que é 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Aí, você facilmente vai achar 9 vezes... aqui o 10 vezes 10 elevado a 9 e o 10 a menos 9 se cancelam. 2 vezes 9, 18, mas aí divididos por 0,2, você vai chegar num valor de... cadê quanto deu aqui? Por que deu 20? 0,9? 0. Menos 0,9. Sim, só deixa eu ver uma coisinha aqui, porque no livro deu diferente. Não, não é isso, não é isso, não é isso. Não, vai dar... Não, vai dar 9, né? Porque 2 divididos por 0,2... 2 divididos por 0,2 é 0,1. 0,1, só que fica... aliás, 2 divididos por 0,2 é 10, certo? 10 vezes 9, 90. Ok? Tudo bem, gente? Só que não esqueçam do sinal negativo. Então, o potencial da carga negativa vai ser menos 90. E a unidade do potencial é o volt, como eu já tinha dito para vocês. Tá? Então, o potencial é dado em volt. Diferença de potencial é dado em volt. Ok? Então, é essa a unidade. É isso, gente. Você viu que simplesinho que é? Bem tranquilo, bem de boa. Vamos ver o que o exercício pede na letra B. A energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 3 microcoulomb quando colocada nesse ponto A. Ou seja, se você colocar uma carga nesse ponto A, uma carga de 3 microcoulomb nesse ponto A, essa carga ela vai se aproximar ou vai se afastar da carga de 2 nanocoulomb? Responde aí para mim. A carga de 3 microcoulomb vai se aproximar ou vai se afastar da primeira carga? Vai se aproximar só? Vai se aproximar porque são cargas diferentes, certo? E então existe uma força aí, certo? Existe uma força de atração. Essa força vai deslocar a carga, se eu permitir, certo? E quando ela deslocar a carga por essa distância, que é de 20 centímetros, vai haver um deslocamento, vai haver um trabalho. De quanto que é esse trabalho? É isso que a gente vai calcular agora. O trabalho, ou seja, a energia potencial, você também vai olhar no material de apoio e vai ser dada pela energia potencial. Ó, lembra que o campo, a gente usou a letra E? A energia potencial, nós vamos usar a letra EP. Tudo bem? A energia potencial vai ser carga vezes potencial. A energia potencial é a carga, que o exercício falou que é 3 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial que a gente achou no outro item, né, que é de menos 90. Energia potencial vai ser de, aqui, menos, né, conservando o sinal de menos, 2,7 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 90, 270. Né? Aí quando você passa duas casas para a esquerda, você diminui o potencial de menos... a notação de menos 6 para menos 4. Energia. Qual a unidade de energia? É sempre a mesma.
Coulomb? Não. Daí. Watt. Joule. Ah. Joule. Beleza? É isso daí. Então, deixa eu tentar ilustrar para vocês no desenho aqui. Você colocou lá uma carga de menos 2 nanocoulomb num determinado lugar do espaço. E a 20 centímetros de distância, você tem o ponto A. Hã? Qual é o potencial? Ó, vou desenhar uma superfície equipotencial aqui nessa carga, certo? É uma superfície onde todos os... Ficou meio torta, mas vocês entenderam, né? A superfície equipotencial é um círculo de raio 20 centímetros. Aí você vem aqui e colocou uma carga, aqui dentro, você colocou uma carga de 3 microcoulomb. Quando essa carga Opa, desculpa, aqui a carga é negativa. Essa de 2 nanocoulomb é negativa. Aí você veio aqui e colocou uma carga positiva de 3 microcoulomb, certo? Bom, haverá uma força de atração e quando você multiplicar a carga pela diferença de potencial, você vai conseguir descobrir qual energia potencial tem armazenada essa carga nesse ponto. Porque isso aqui é uma foto, certo? Quando eu coloco a carga de 3 microcoulomb, ela está parada. Só que se eu dar dinâmica para isso aqui, a carga vai ser atraída. E ela só será atraída quando eu soltar a carga, certo? Então, enquanto eu não solto a carga, ela ainda tem energia armazenada, como se fosse numa mola. Você pega uma mola e encolhe ela. Ela tem energia. Enquanto você não soltar a mola, ela ainda tem energia. Aqui é a mesma coisa. Enquanto você não soltar a carga, ela ainda tem energia. Por isso, energia potencial. Depois que você soltou a carga, aí ela vai começar a se mover. Aí é energia cinética. Lembra da nossa energia potencial e energia cinética? A transformação? Por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com a energia potencial do campo elétrico. Tudo bem, gente? Eu sei que não é muito digestivo isso daí, mas também não é difícil, não. Tá? Vocês vão pegar o jeito. Alguma dúvida sobre essa questão? Vamos fazer mais exercícios. Pode ficar bem sossegado. Vamos para o próximo. Aqui. Todo mundo consegue ver bem o enunciado? Sim? Pra mim ainda não puxou. Pra mim ainda não mostrou. Deixa eu reiniciar aqui. Tá vendo? E agora? Eu consigo ver. Tá. Agora foi. Beleza. 3. Considere as superfícies equipotenciais abaixo, S1, S2 e S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados e determine o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga de 2 coulomb quando ela é deslocada do ponto A até o ponto E. E percorrendo a trajetória indicada. Mas eu já falei para vocês que não depende da trajetória, tá? Essa trajetória pode ser essa que o livro deu, pode ser, por exemplo, de A até a superfície 1, depois pegar um caminho reto para cá. Pode ser também assim, certo? Ou pode ser qualquer outra que você deseje, tá? Pode ser qualquer uma delas, tá? Não vai fazer diferença. Agora, o que faz diferença é isso aqui. Para ir de A até B, do A até o B, você concorda que ele continua na superfície S3? Sim ou não? Eu acho que sim. Se ele continua na mesma equipotencial, qual foi o trabalho de A até B? Rápido. 0. 0, ok. Aí, você vai de B até C. Lembre-se que de B até C eu posso pegar esse caminho que ele indicou, mas eu posso pegar um caminho reto para cima e depois um caminho para a esquerda. Ó, o caminho para a esquerda, quanto vale?
o trabalho? 0, certo? Mesma coisa do caminho de C até D. De C até D, eu posso pegar um caminho reto para cima e depois para a direita. Tá? Vocês conseguem perceber que enquanto eu estou indo de uma superfície equipotencial para outra na perpendicular, porque aqui tem 90 graus, né? Então, enquanto eu estou me deslocando com a carga numa direção perpendicular à superfície equipotencial, ó, perpendicular à superfície equipotencial, aí tem trabalho. Quando for paralelo à superfície equipotencial, aí o trabalho é 0. Conseguiram reparar isso? Sim? Então, quando eu ando na perpendicular tem trabalho, quando eu ando paralelo não tem. Então, na verdade, o trabalho que vai ser calculado vai ser de A da superfície S3 até a superfície S1. E aqui eu tenho um outro trajeto que o trabalho é igual a 0, que eu não preciso calcular. Então eu preciso calcular esse trabalho azul aqui, basicamente. E como eu calculo o trabalho? Também vocês vão ver ali nas notas de aula que, bom, você tem um potencial A, que é de 10 volts. Você tem um potencial E, que é de menos 10 volts. Responde rápido para mim. Qual é a diferença de potencial entre A e E? 20. 20 volts. Tá? E não faz diferença se for positivo ou negativo, tá? Porque como é uma diferença, né? Um menos o outro, não tem esse esquema de final menos inicial, porque vai depender da carga. Tá? Então, 20 volts. E o trabalho, como a gente calcula? Trabalho é carga vezes diferença de potencial. Opa, diferença de potencial. Trabalho é carga. A carga ele disse que é de 2 coulomb. Diferença de potencial, 20 volts. Trabalho, 40. Qual é a unidade de trabalho e energia? Joule. Joule. Viu como é ridículo fazer esse tipo de exercício? Vai do mais 10 até o menos 10. Variou quanto? Variou 20. Qual é a carga que você está querendo deslocar? A carga é de 2. Multiplica um pelo outro, 40 joules. Dúvidas aí? Sim? Então, esse exercício ele é mais para tentar te enganar com essas trajetórias A, B, C, D, mas você sabe que a trajetória não influencia, então faz lá de S3 até S1 e depois uma trajetória paralela à equipotencial, cujo o potencial o trabalho é nulo. Lembra do caso do caso da energia potencial no planeta Terra, tá? Lembra lá que você está aumentando aliás, você está diminuindo o teu potencial à medida que você sobe na atmosfera. Tá? Então, perto da Terra, um potencial grande. Vai aumentando, subiu num foguete lá e foi lá para a estratosfera, onde o potencial é pequeno. E aí, você dentro do teu satélite ou dentro de um ônibus espacial que está em órbita, você não gasta energia para ficar rodando em volta da Terra, certo? Mesmo porque lá não tem ar, então não tem nem atrito para frear o teu movimento. Então um ônibus espacial ou um satélite, ele dá milhões de voltas na Terra, sem precisar gastar energia. Por isso que você nunca vai ver um posto Petrobras lá no espaço. Por quê? Não precisa abastecer o ônibus espacial. Né? O satélite também não precisa de energia para orbitar a Terra. É claro que se ele quiser descer a altitude, ele vai gastar um pouco de energia. Se ele quiser subir a altitude, ele vai armazenar energia. Mas se ele continuar na mesma altitude, né? Tá aqui o planeta Terra. Opa, tá aqui o planeta Terra, né? E tá aqui o satélite. Se ele quiser
subir para uma outra órbita maior, aí ele vai ter que gastar energia. Se ele quiser descer, né, ele vai gastar um pouco da energia que ele já tem. Mas desde que ele se mantenha na mesma altitude, essa é uma superfície equipotencial. Então ele não vai gastar energia para orbitar a Terra. Tudo bem, gente? Da mesma forma o elétron aqui no nosso exemplo. Dúvidas aí? Vou seguir adiante. Consegue ver o enunciado desse aqui? Sim? Tá tudo borrado, mas dá pra ver. Agora tá dando pra ver um pouquinho melhor. Eu vou fazer o reinício aqui. Quando vocês visualizarem, me avisa. Foi, senhor. Tá. Uma partícula fixa eletrizada com uma carga de 5 microcoulomb, mais 5 microcoulomb, é responsável pelo campo elétrico existente em uma determinada região do espaço. Uma carga de prova de 2 microcoulomb e 25 gramas de massa é abandonada a 10 centímetros da carga-fonte, recebendo desta uma força de repulsão. Lógico, as duas cargas são positivas, então existe uma carga de força de repulsão. Determine o trabalho que o campo elétrico realiza para levar a carga de prova a 50 centímetros da fonte. Vamos fazer só o item A, tá? Porque o item B ele vai misturar força gravitacional e eu não quero fazer isso nesse momento. Então vamos fazer a letra A. O trabalho. Qual é o trabalho? Para levar essa carga que está a 10 centímetros agora a 50 centímetros. Então, beleza. O trabalho vai ser carga vezes diferença de potencial. Ok? Só que eu preciso saber qual é a diferença de potencial entre o ponto que está a 10 centímetros e o ponto que está a 50 centímetros. Tudo bem? Que eu quero. A carga está em 10 centímetros. Você tem a carga, e aí a 10 centímetros você tem outra carguinha. Essa aqui é de 2, né? Isso aqui é de 5 micro e esse aqui é de 2. Beleza. E aí você quer levar essa carga de 2 micro para mais longe, para um ponto B. Bom, mas eu preciso saber qual é o potencial do ponto A e o potencial do ponto B para saber a diferença, ok? Então, antes de calcular o trabalho, nós vamos precisar calcular o potencial do A. O potencial do A é dado pela formulazinha K vezes Q sobre a distância do ponto até a carga. Carga é constante 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é de 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6, divididos pela distância, que é de 0,1 metros, né? 10 centímetros. Você vai chegar num valor de... Eu vou colocar o resultado já aqui. 4,5 vezes 10 elevado a 5 volts. Tá? 4,5 vezes 10 a quinta. Da mesma forma, eu vou fazer com o potencial do B. K vezes Q sobre a distância do B até a carga. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga ainda continua sendo a mesma, 10 menos 6, 5 vezes 10 menos 6, só que a distância agora é de 50 centímetros, 0,5. Então o potencial do B vai ser, vou colocar a resposta também, 9 vezes 10 elevado a 5 volts. Agora sim eu tenho condições de achar o quê? A diferença de potencial entre A e B. Quanto que é a diferença de potencial? De 9 para 4,5? 4,5. E o 10 a quinta repete, né? 10 a quinta volts. Então essa é a diferença de potencial.
ok? Essa é a diferença de potencial. Pega a fórmula, né? Nossa formulazinha que a gente queria usar no começo, agora a gente tem condições de usar. Trabalho é igual a carga. Agora diz para mim, qual é a carga que eu vou colocar aqui? É a carga de 2 microcoulomb, que eu vou colocar perto da carga de 5. Então agora eu tenho que colocar esse valor de carga, do 2. Ok? O 5 vai gerar um campo elétrico. Gerou o campo elétrico. Aí eu quero levar a carga 2, que está no ponto A, até o ponto B. Então agora eu vou usar o 2. Tá? Então vai ser 2 micro, né? 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial que a gente acabou de achar, 4,5 vezes 10 elevado à quinta. Também vou colocar o resultado aqui, que vai ser de 0,9 joule. Tá? Então, para levar essa carga de 2 microcoulomb de um ponto A até um ponto B, o ponto A está a 10 centímetros da carga de 5 microcoulomb e o ponto B está a 50 centímetros. Então, o trabalho vai ser positivo, inclusive, 0,9 positivo. Por que o trabalho é positivo? Alguém sabe me dizer por que o trabalho é positivo? Ele podia ser negativo também. Por que o trabalho é positivo? Alguém sabe dizer? A força que existe entre a carga 2 e a carga 5 é uma força de atração ou de repulsão? Estão me ouvindo? Repulsão, ok. Aí, essa carga 2, ela vai se afastar da carga 5. Tudo bem? Ela vai se afastar. Então, o potencial de A era maior do que o maior do que o potencial de B. Então, esse movimento faz com que a energia, com que o potencial diminua, o que é natural o que é natural na natureza, né? O que é normal na natureza, né? A gente sempre perde energia. É difícil ganhar energia do nada. Tá? A gente sempre perde. Então esse movimento de afastamento aqui é um movimento que faz o sistema perder energia. E isso é dinâmico, né? É mais natural. Então o trabalho ele é positivo. Quando o trabalho é negativo é quando você tem que fornecer energia para o sistema, né? Então, para fornecer energia para o sistema, sempre um trabalho negativo. Quando você está perdendo energia, o trabalho é positivo. Mas é só analisar aqui o valor da carga. Quando tiverem cargas de mesmo sinal, você pode dizer também, né? Trabalho, cargas com cargas, o trabalho é maior do que zero, com cargas iguais. Aí o trabalho é menor do que zero quando são cargas diferentes, de sinais diferentes, né? Beleza? Na medida que vocês forem fazendo exercício, isso aqui vai ficando bem mais tranquilo. Alguma dúvida sobre esse exercício, gente? Não? Então vamos adiante. Tem mais 2 para a gente fazer aqui. E aí eu quero fazer mais alguns da lista também. Consegue ver o enunciado aí? Bonitinho? Sim, senhor. Beleza. Uma esfera condutora neutra de 7,5 centímetros de raio encontra-se no vácuo, onde a constante elétrica é 9 vezes 10 a 9. Determine a capacitância da esfera. Essa letra A não se preocupa porque eu não quero que vocês... Aliás, não quero. Eu não vou cobrar que vocês saibam fazer isso aqui, mas ele precisa de um passo. O importante para nós é a letra B. Tá? Então vamos fazer a letra A aqui. A capacitância ela é dada pelo raio dividido pela constante elétrica. Isso aqui não se preocupe da onde que veio, vocês não vão usar isso aqui novamente. Tá? Mas só para a gente fazer bonitão, né? Vai ficar 7,2, que é o raio, centímetros, vezes 10 a menos 2, divididos pela constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9.
Tá? Essa constante, a capacitância vai ser de 8 vezes 10 a menos 12. Tá? Só pega esse 8 menos 10 a menos, vezes 10 a menos 12, que é o que a gente vai precisar. Capacitância. A unidade é o Faraday, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Na letra B ele está falando o potencial atingido pela esfera quando recebe uma carga igual a. Ou seja, se você tem um condutor, imagine que você tem uma bola de metal condutora. Tá? Diferente. Imagine que você tem um balde. Tá? Você concorda comigo que o volume do balde depende da área que Da ele altura e ocupa e da altura que ele é feito. Da geometria, né? Ele depende da geometria do teu recipiente. Então a capacidade do recipiente depende da geometria dele. Com a capacitância acontece parecido, tá? Depende também da geometria, tá? Um corpo maior, logicamente, vai receber mais carga, tá? Só que também depende do material. E a capacitância, ela pode ser calculada pela quantidade de carga que esse objeto pode armazenar, dividido pelo potencial que você coloca nele. É que com o balde não fica tão boa a semelhança. Imagine uma bexiga. Acho que é melhor. Você concorda que se você a bexiga, se você encher ela com pouco ar, ela vai ter pouco volume. Se você botar mais pressão no ar que está enchendo a bexiga, ela vai ter um volume maior. Isso é fácil de visualizar, certo? Então, pense que a bexiga, ela tem uma determinada capacidade de receber ar. Isso depende de quê? Isso depende de, logicamente, quanto ar tem dentro dela, certo? E depende também de quê? De qual a pressão que você faz para que esse ar entre dentro da bexiga. Conseguiram entender, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, senhor. Beleza. Então, o volume de ar que a bexiga recebe vai depender de quanto ar tem dentro dela e, logicamente, de quanta força você faz para colocar ar dentro dessa bexiga. É o que acontece com a capacitância dos materiais. Ele vai ter uma determinada capacidade, né? Capacidade de receber carga. Só que isso depende de como você coloca a carga dentro dele. Se você colocar uma diferença de potencial pequena nesse capacitor, ele vai receber pouca carga. Né? Se você aumentar bastante a diferença de potencial, aí a carga vai aumentar e, logicamente, a capacitância aumenta. Tá? Então vamos fazer um exercício aqui. Também bem bobinho esse exercício, é só substituição dos valores. Né? Ele pergunta qual o potencial. Qual o potencial? Potencial é a letra V, então vai ficar V é igual a C. Opa, peraí. V é igual a Q sobre C. O potencial vai ser a carga que ele te deu aqui, ó, 1,6 microcoulomb. 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, divididos pela capacitância que a gente achou no item anterior. 8 vezes 10 elevado a menos 12. Então, o potencial, vou colocar o resultado aqui, 2 vezes 10 elevado a 5 volts. Tá? Então, bem simples também de fazer esse exercício. Só substituir dois valores e fazer a divisão. Ok? Deixa eu reiniciar a tela aqui, Sérgio. Tem que me avisar aí, cara, que senão fica... Tá? Então, a capacitância de um material é dada pela quantidade de carga que tem dentro desse material. Tá? Falo dentro, mas né, é distribuído por esse material. Beleza? Alguma dúvida sobre esse exercício aqui? Então vamos adiante. Vocês não têm nada para falar. Vamos fazer o exercício 10. Tá vendo aí, Sanderson? A tela aí agora?
Exercício 10? Beleza. Qual será a energia potencial eletrostática armazenada em um condutor de capacitância igual a 5 nanofarad? A unidade de capacitância é o Faraday. Lembra do Faraday? Eu falei sobre o Faraday para vocês. O Faraday estudou só até a 4ª série, né? Mas ele só conseguiu deixar o nome dele eternizado na física porque era 1800 e alguma coisa. Hoje em dia, se você estudar só até a 4ª série, vão te chamar de Olavo de Carvalho. Se for eletrizado por uma carga de 6 microcoulomb. Então ele quer saber qual é a energia potencial. A energia potencial, se você tem uma capacitância de 5 nanofarad e se você tem uma carga de 6 microcoulomb. A energia potencial, ela pode ser dada por 3 fórmulas diferentes. Lembra ali da fórmula que a gente acabou de usar, né? Capacitância é igual a carga sobre o potencial. Aí, se você perceber, você tem 3 variáveis aqui, né? Você pode usar qualquer uma das 3 para calcular a energia. Só que com fórmulas diferentes, é claro. Eu já vou passar as fórmulas que são prontas, não vou me preocupar com a substituição, porque é aplicação de fórmula direta. Para achar a energia potencial de um corpo, você pode calcular QV sobre 2. Essa é uma forma. Outra forma, CV² sobre 2. E a terceira forma de calcular isso é Q² sobre 2C. Tá? Não se preocupa com decorar essas formulazinhas, porque isso aqui, onde você estiver, no vestibular ou na prova ou em qualquer lugar, são equações que você vai ter à disposição, não precisa decorar isso. Tá? Agora veja, o importante é saber usá-la, ou seja, a energia potencial eu preciso calcular com os dados que o exercício me deu, ou seja, ele me deu Q e C. Qual fórmula eu vou usar? 1, 2 ou 3? Três foram. 3, certo? Que é Q em cima e C embaixo. Apesar de que aqui eu coloquei Q maiúsculo e Q minúsculo, é Q do mesmo jeito, né? Então vai ser, energia potencial vai ser, usando a fórmula 3, Q² sobre 2 vezes C. Q é 6 vezes 10 elevado a menos 6, mas está ao quadrado. Divididos por 2 vezes C, 5 nano. Quanto é nano? Quanto é nano? Menos 9. Menos 9. Então, só resolvendo isso aqui. Eu vou colocar direto já o resultado, porque essa parte aqui vocês não têm dificuldade. 3,6 vezes 10 a menos 3. Qual que é a unidade de energia? Joule. Joule. Muito bom. Viram, gente, que é aplicação direta da fórmula? Por isso que os 18 exercícios não vão ser... Nossa, 18 exercícios. Eles vão ter o seu grau de dificuldade da matéria, mas vocês não vão precisar ficar fazendo conta o dia inteiro, tá? Dúvidas nesse exercício, gente? Não? Isso aí. Ei, senhor, teria como disponibilizar talvez um glossário de fórmulas para a gente não precisar ficar procurando num slide, um lugar... Tá aqui, ó, no Moodle tem um negócio que chama material de apoio, certo? E aí lá vocês têm A única coisa é que esse material de apoio... Aqui, ó. Estão conseguindo ver aí o material de apoio? Não, ainda não. Deixa eu reiniciar aqui. É aquele que tá no Moodle lá, tá? E agora? Tá carregando. Tá. Avisa aí a hora que der. Foi. Beleza. Então, olha lá, ó, capítulo 7, potencial elétrico.
Ó, energia potencial pode ser calculada com K vezes Q sobre D. Aqui embaixo, aqui, o que eu falei para vocês, né? Potencial. Energia potencial sobre a carga. Ou também você pode calcular como constante carga sobre a distância, né? A medida, ó, aqui esse gráfico, à medida que você aumenta a distância, o que acontece com o potencial? Vai diminuindo. E enquanto com a carga negativa, o potencial acontece a mesma coisa, só que o potencial é negativo e vai aumentando até chegar no zero. Então tudo que eu falei aqui hoje está aqui no material de apoio. Aliás, tudo não, vai faltar a parte dos capacitores ali que eu coloco para vocês, sim. Aqui, ó, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo, né? E desde que você esteja à mesma distância da carga, essas serão superfícies equipotenciais e se você passear por cima delas, não existe trabalho. Ó, trabalho realizado por uma força. O trabalho vai ser carga, aqui ó, em cima do mouse, vezes a diferença potencial. Não foi essa fórmula que a gente usou? Então, como eu falei, não se preocupe com fórmulas. Você pode abrir, no dia da prova, você pode abrir o material de apoio, deixar ele ali numa tela aberta e consultar ele sem problema. Nossa, vai ser bem interessante, na verdade, você fazer isso. Para justamente não precisar ficar decorando essas fórmulas aí. Tá? Diferença de potencial é campo vezes distância. A gente não usou nenhuma fórmula com essa aqui, mas eu acho que o exercício vai te pedir. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Um exercício do... Aqui. Ah, esse aqui é bem legal. Então, conseguindo ver o enunciado aí? Me avisa aí a hora que chegar. Agora dá pra enxergar mais ou menos bem. Tá, Beleza, a figura... Mais ou menos, né? Pra chegar bem. Vamos reiniciar. Não. Dá pra ler desde que tu não passe o mouse por cima, que daí ele cai a qualidade da região onde tu passou. Uhum. A figura abaixo mostra as linhas de força e superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme com intensidade 20 N por Coulomb. Então, no ponto A você tem 200 volts. À medida que você se afasta do ponto A, ali no ponto B, por exemplo, para a direita do ponto A, o potencial diminui, 160 volts. E a cada vez que você vai indo mais para a direita, ou seja, indo mais para o lado da carga negativa, ou pelo menos se afastando da carga positiva, o teu potencial vai diminuindo. E ele pergunta qual é a distância D e o potencial no ponto C. Deixa eu pegar aqui o quadro. Para fazer essa questão, nós vamos precisar dessa formulazinha que eu falei para vocês agora. Aqui. Diferença de potencial é igual a campo vezes a distância. Então, vamos lá. Diferença de potencial é o campo vezes a distância. Hã? Deixa eu tentar deixar os dois aqui no mesmo. Isso. Então, note que o potencial no ponto A é 200 volts. O potencial a uma distância D é de 160 volts. Logo, qual é a diferença de potencial? 40 volts, certo? Vou colocar só 40 aqui. Fácil, né? Quanto é o potencial mesmo? Ele falou que o potencial é de 20 Newton por Coulomb. Então coloca lá o potencial, 20 Newton por Coulomb. E qual é a distância? D. Então a distância D vai ser de 2 metros. Ok? Bem de boa, né? O exercício pergunta, qual é a distância D do ponto C? Daí você vai colocar aqui 2, né? E qual é a unidade? Metro. Beleza. Letra B. O trabalho da força elétrica que atua numa carga Q ao ser deslocada de A até C. Ou seja, de A até C, ele andou
uma vez D, aí andou mais uma vez D e andou mais uma vez D. Ou seja, de A até C, qual foi a distância? Fala para mim. Do A até o C. 3D? 3D ou quanto? 6 metros, né? Porque a gente já falou que o D vale 2. Então ele andou 6 metros. Ok? 5 microcoulomb. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Qual é o trabalho? Trabalho vai ser a diferença de potencial vezes a carga. Tá? Trabalho vai ser... Qual é a diferença de potencial? Bom, se a cada distância se a cada 2 metros diminui 40 volts, quantos volts tem no ponto C? Vou repetir a pergunta. Se a cada 2 metros a diferença de potencial é de 40 volts, quantos volts tem no ponto C? Não, 80 não. Vai, 80? Deixa eu ver. 200, 160, 160 menos... Ah, é 80, né? Menos 40, 120, no ponto C, 80 volts. Beleza. Muito obrigado, Sanderson. Eu fiz errado a última vez. Tinha colocado 120. Então a diferença de potencial vai ser de quanto? De 200 menos 80. Qual é a diferença de potencial entre 200, vou colocar aí, 200 menos 80? Quanto dá isso? Dá 120, certo? 120. Ah, e vezes a carga. 5 vezes 10 a menos 6. É 120, né? 120 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Trabalho igual a 120 dá 600 vezes 10 a menos 6, ou, se você preferir, 6 vezes 10 a menos 4 joule. Tudo bem, gente, com essa parte aqui? Sim ou não? Beleza. Letra C. A energia potencial elétrica que a carga adquire quando é deslocada, quando é colocada no ponto A. Beleza, agora ele quer energia. Veja, no ponto B ele queria o trabalho. No item C ele quer a energia. Então vamos lá para a energia. Isso, então vai ser a energia, vamos calcular, vamos fazer assim. Energia. Bom, que fórmula que eu posso usar para energia? Vamos ver ali. Ó, eu posso usar isso aqui, ó. Potencial é energia sobre a carga, ou seja, energia é igual a potencial vezes a carga. Então vai ser o potencial do ponto A, né? Se ela está colocada no ponto A, ela tem 200 volts. E a carga é de 5 microcoulombs, 5 vezes 10 a menos 6. Então a energia vai ser 5 vezes 2, 10. 10 a menos 3 joule. Ok? E assim por diante, gente. Então você veja que é a aplicação direta da fórmula. Só que, é claro, você precisa saber qual fórmula é. E se você precisar solicitar o formulário, fica à vontade para usar da maneira que você achar melhor. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Sim ou não? Falem comigo. Por enquanto, eu acho que não. Então Não, é só- isso. Não tem mais. Acabou. É que eu estava correndo porque eu achei que era bastante conteúdo e que talvez ficasse conteúdo para trás. Tá? Mas não, é só isso e agora é resolver exercícios.
Tá? Então vamos resumir, se vocês quiserem que eu resuma, vamos resumir as fórmulas que a gente vai precisar usar. Já que vocês estão pedindo, eu faço tudo que vocês quiserem, cara. Eu sou o cara mais flexível do mundo. Então, recapitulando. Né? Vamos tentar, né? Esse meu programa aqui tá uma... Sim, falando. Beleza. Recapitulando. Se você tiver uma carga positiva, você pode associar essa carga positiva um potencial nessa carga. E esse potencial ele só pode ser medido a uma determinada distância, um ponto A, a uma determinada distância dessa carga. Tá? E o potencial vai diminuir à medida em que a distância aumenta. Você pode traçar superfícies equipotenciais nessa carga. É claro que na carga a superfície equipotencial vai ser um círculo. E para levar uma carga, não importa o valor da carga, de um ponto em cima dessa superfície até outro ponto em cima dessa mesma superfície, o trabalho é zero. Não importa a trajetória. Agora, se você tem várias superfícies equipotenciais, né, como eu já comentado. Se você quer levar uma carga de um ponto de uma superfície para outro ponto em outra superfície equipotencial, aí o trabalho vai ser o valor da carga que você quer levar vezes a diferença de potencial. Tá? Lembrando que o potencial de cada uma delas, né, vamos colocar aqui um potencial, esse aqui é o potencial 1 e aqui um potencial 2. A diferença de potencial deles, né, vai ser um menos o outro. Trabalho, exato. A energia, eu posso associar essa carga, eu vou colocar essa carga aqui em algum lugar, né, e dizer que ela tem uma determinada energia potencial. Se essa carga for positiva, ela vai se afastar dessa carga positiva que está lá no meio. Tá? Se ela for negativa, ela vai se aproximar. Mas importante é que existirá sempre uma força nessa carga que eu vou colocar em qualquer lugar aqui. E a energia associada a esse ponto, ela pode ser calculada como o valor da carga vezes o potencial. Tá, notem isso aqui, ó, essa diferença aqui, ó. Quando você fala de trabalho, você leva a carga de um ponto até outro ponto. Então você tem diferença de potencial. Quando você fala de energia, você só precisa colocar a carga em um ponto e deixar ela parada ali, né? Então você fala de potencial e não de diferença. São diferenças sutis aí, tá bom? Então tá. Então para a energia potencial, você vai associar ela ao potencial vezes a carga. Que mais? Cadê? Que mais? O potencial, por sua vez, como que a gente calcula? O potencial, por sua vez, é dado por K vezes o valor da carga. Eu vou colocar Qzão agora, tá? Que essa carga aqui dentro é o Qzão. E essa outra carga aqui era o Qzinho. Isso. O potencial é associado à carga que está fornecendo o campo elétrico. Né? Então vai ser K vezes Q sobre D. Não esquece de ignorar o quadrado agora, não tem mais quadrado ali. Tá? Então essas três formulazinhas que associam energia, potencial e trabalho. Ok? E por fim, eu disse para vocês que se você colocar carga em um condutor, esse condutor vai armazenar energia. E ele vai armazenar energia na forma de campo elétrico e você pode escrever essa energia
potencial que ele está armazenando de 3 formas diferentes. Ou vai ser QV sobre 2, ou CV quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C. Então são essas 4 formulazinhas novas que nós aprendemos na aula de hoje. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acredito que não. Tá? Então, para fixar bem, o Qzão é a carga que vai dar origem ao campo elétrico. Qzinho é aquela carguinha que você desloca ela de uma superfície equipotencial para outra, ou para até para a mesma, né? Superfície equipotencial. Então só tenta não confundir essas duas cargas, Qzão e Qzinho. Ok? O gráfico característico de um potencial ele é dessa forma, se ele for com uma carga positiva, né? Se tiver, então, Q maior que zero. Porque se tiver Q menor do que zero, aí o gráfico ele ele é espelhado, né, para baixo. É como eu sempre digo, ele é igual, só que ele é diferente. Ok? Gente, dúvidas aí? Sim, não? Não? Então, beleza. Então agora é com vocês, gente. Eu falei para vocês que vocês tivessem algum compromisso aí fim de semana, desmarquem, porque vocês vão precisar estudar essas listas de exercícios aí para fazer a prova terça-feira. Como eu falei, eu não tenho dó de vocês. Vocês estão aqui para aprender e é isso que nós estamos fazendo. Então, nada mais do que obrigação. Gente, da minha parte é isso. Agora é vocês fazendo os exercícios. Se vocês quiserem um horário de atendimento na segunda-feira antes da prova, eu posso fazer, tá? Mas daí vai ser, sei lá, eu imaginei umas 3 horas, mas você já tem aula, né, nesse horário. Acho que é complicado. Coloca o nome no chat para mim, fazer um favor, para fazer chamada.